estou por aqui, sim. Tudo certo para você começar? Estou aqui com o meu papelzinho já. Então tá bom, a fala é sua, fique à vontade. Então, na verdade, agora quem ficou com medo foi eu, porque depois dessa poesia do Marcos, né, essas borboletas, elas vieram rapidinho, viu, Marcos? De São João para Hortolândia, elas chegaram rapidinho aqui. Que olha, que agora a responsabilidade aumentou. Bom, eu trouxe aqui uma apresentação, na verdade, ela é um pouco mais técnica, e eu vou tentar não ser tão gelado assim. Deixa eu compartilhar. Só um minutinho. Enquanto o Rafael está compartilhando, o professor está ali mostrando o papelzinho dele. Quem não fez, ó, o papelzinho de 10x6, providencia aí que dá tempo. Curioso. Eu também estou curiosa. E eu com medo. A hora que aparecer, por favor, vocês me avisem na tela se já está. Estou vendo você. Eu ainda não estou vendo, mas eu não sou parâmetro, porque quando todo mundo fala assim, estou vendo, o meu ainda está... Estou vendo o Rafael, muitos livros atrás do Rafael. É tudo mentira, viu? É mentira. Ele escolheu um lugar bem bonito. É só para não aparecer o meu quarto, mas está travando aqui, não vai dar certo. É papel de parede. Ah, é papel de parede? Você quer mandar a apresentação para mim ou para o Rodrigo para ver se a gente consegue compartilhar? Ele está... Peraí, que eu acho que agora vai dar certo aqui. Eu vou fechar a minha câmera. Está chegando agora. Começou. Já esquentou, hein? Apresentação do Rafael. Isso. Abriu? Ainda não, a gente está... Acho que vai abrir, tá escrito apresentação do Rafael. Não, eu vou ter que... Comprar um óculos escuro. Vai comprar um óculos escuro? Eu vou desabilitar a câmera para ele ficar mais rápido aqui. E eu tinha deixado tudo já prontinho. Ah, mas é assim mesmo, Rafael, não adianta. A gente deixa tudo prontinho, aí no meio da reunião, esses dias eu estava fazendo uma orientação, nos últimos 10 minutos, no calor da discussão, meu computador acabou a bateria. Agora tá. E eu não tinha... Agora veio. Agora veio, Foi? Tá. Sim. Isso. Tem um videozinho curtinho de 3 minutinhos, só para eu contextualizar a questão do método que eu queria trazer, que ele não é exclusivamente matemático. Seus 40 minutos estão garantidos, Rafael. A gente que lute no final para fazer a organização. Tá saindo áudio? Do vídeo, não. Tá movimento, mas ainda não ouvi nada do áudio. Não tá indo áudio. Não tem uma opção que fala que você tem que compartilhar o áudio. Uma das maneiras de investigar... Agora veio. Agora sim. Tá. Um caso é fazendo perguntas. Porém, não é qualquer pergunta que ajudará a solucionar o problema. É necessário saber fazer boas perguntas que tragam respostas válidas ou pistas para avançar em sua investigação. Mas não é fácil ser um bom detetive. Antes de tudo,
é preciso definir qual é o problema principal que deve ser resolvido. Nesse caso, precisamos encontrar a meia do Gustavo, que desapareceu sem deixar rastros. Para isso, ele deve fazer perguntas que ajudem a descobrir onde está a sua meia perdida. Ele poderá perguntar à sua mãe se ela lavou sua meia, ou ao seu pai se ele teria guardado ou visto sua meia em algum lugar, e até mesmo perguntar à sua irmã mais velha se ela usou a sua meia. Nunca se sabe, né? Após fazer as perguntas, será preciso reunir todas as pistas para resolver o mistério. Onde será que está a meia de Gustavo? Esse método possui 5 passos. No primeiro, reconheça o seu objetivo primário, ou seja, o problema que deve ser solucionado. Depois, decomponha o seu objetivo primário em objetivos secundários, para construir um caminho que o leve a solucionar a situação-problema. O terceiro passo é fazer perguntas-chave para produzir pistas, dados e informações. Na sequência, entrelace pistas, dados e informações, não necessariamente em uma ordem óbvia, para compreender melhor a situação. Por fim, construa e reconstrua hipóteses para solucionar o problema. Esse é um método muito eficaz para resolver um problema por meio de perguntas, trazendo pistas e informações necessárias para a solução. Se as perguntas foram bem elaboradas, resolver o mistério será bem mais fácil. Gustavo já encontrou a sua meia. Vamos entender como esse método funciona em outra situação do dia a dia? Rodrigo combinou de encontrar com seu amigo no centro da cidade, mas ele não apareceu no horário marcado. Ele decide ligar para seu amigo para perguntar onde ele está, mas acaba de perceber que seu celular está sem bateria. E agora? Como ele pode fazer para encontrar seu amigo? Viu como o método do detetive pode ajudar a solucionar alguns problemas encontrados no dia a dia? Continue praticando. Bom, eu não sei se deu para ouvir muito bem a questão do vídeo, né? O áudio, foi possível ouvir um pouco, Silvana? Eu ouvi bem, Rafael. Não sei se todo mundo ouviu, mas eu ouvi bem. Tá. O método do detetive, ele é um dos métodos cognitivos, metacognitivos da MindLab. E a MindLab, ela tem um programa chamado Programa Mente Inovadora, e esse programa é sustentado em 3 pilares, que são os jogos de raciocínio, métodos metacognitivos e o professor mediador, né? E o ano passado, o governo do estado trouxe esse programa Mente Inovadora para as escolas estaduais de ensino integral do ensino fundamental, dos anos finais apenas. E ele foi aplicado com os alunos de 6º a 9º ano, essa metodologia, e por incrível que pareça, né, eu também não sei se é tão incrível assim, o programa ele foi desprezado esse ano. Então, foi só para o ano passado, foi um investimento grandioso, porque é caríssimo, né? São escolas particulares, e se não me engano, agora eu não me lembro qual o estado do Nordeste que utiliza também o programa Mente Inovadora, e também tem algumas cidades, alguns municípios utilizam essa metodologia do programa. Mas esse ano não tem mais. Então, eu achei muito interessante a questão do método para aplicar nas aulas de matemática. Então, eu me lembro que o ano passado a gente teve formações por conta do método e do programa, e o formador começou falando do método do detetive da seguinte maneira: ele falou assim,
o que o detetive faz? Né? O detetive faz perguntas. Então, se a gente fizer perguntas para desenvolver algum raciocínio ou para chegar em alguma conclusão, talvez aquilo se torne um pouco mais fácil de chegar à solução. Então, tem a questão, tem o método do detetive, daí ele falava do método do semáforo, então são vários métodos, mas que não são técnicas, né? Não necessariamente são técnicas que você precisa seguir aqueles passos, mas são métodos que nos ajudam a guiar em alguma situação. Então, eu usei esse método detetive para trazer agora essa questão do retângulo, que todo mundo aí já fez bonitinho, né? O retângulo de 10 por 6. E a ideia é a seguinte: eu gostaria que vocês transformassem esse retângulo em 2 losangos iguais. Não pode sobrar e não pode faltar área. Então, esse losango, ele vai ser transformado, esse retângulo vai ser transformado em 2 losangos iguais. Rafael, repete de novo, que cortou num momento estratégico, acho que eu perdi alguma palavra da sua explicação. Não, tudo bem. O retângulo que vocês construíram de 10 por 6, ele tem que ser transformado em 2 losangos iguais. Pode recortar, pode dobrar, pode riscar, da maneira que vocês acharem melhor, mas ele tem que virar 2 losangos iguais. Perfeito. Obrigado. Nada. Tá dando certo, tá todo mundo quietinho, tô ansioso. Eu posso cortar e posso reemendar? Pode. Tá. Como se ele virasse peças de Tangram, por exemplo. O professor Sérgio já pegou um materialzinho lá, ó. Transmissão de pensamento, porque ele estava pronto aqui em cima da minha mesa, hein? E eu fiz esse material, não foi para mostrar hoje, foi para mostrar na quarta-feira. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou lançar algumas perguntas aqui do detetive, né? Quais materiais eu poderia usar para transformar esse retângulo em 2 losangos? Outra pergunta: será que eu preciso de algum material para transformar em 2 losangos? Qual é o primeiro passo? Por onde eu começo? Tem alguma outra pergunta assim que alguém está se fazendo? Será que o método que eu vou usar aqui vai ser aplicável a um outro retângulo com tamanhos diferentes?
Boa pergunta. Certo. Como vocês estão em dois aí, a Rita pode fazer um retângulo e você outro. Nossa, não, mas isso aqui dá briga. Não. A competição aqui é dura, meu amigo. Aqui agora é como se tivesse uma barreira aqui, ó. O Rafa. Oi. Quando você fala dois losangos iguais, né? É isso? Isso. Você fala dois losangos visivelmente iguais ou de mesma área? De mesma área. Certo. Ô, Rafa, vocês estão me vendo? Sim. Eu recortei, olha. Você falou que podia recortar, né? Isso. Então, primeiro, deixa eu pegar um papelzinho inteiro aqui. Primeiro, eu dobrei ao meio, né, na vertical, marquei, dobrei ao meio, na horizontal, e aí eu cortei aqui, ó. Como que eu falo? Na diagonal do 1/4. Né? Tá. Olha lá. E daí, então eu fiquei com um losango e com 4 triângulos retângulos. Sim. E aí, quando põe em cima aqui, forma outro losango. Esse foi o jeito que eu pensei. Alguém pensou de diferente? Eu fiz, então aí fica os 4 triângulos retângulos. Eu pensei de outra forma. Vão formar o losango. Eu pensei de outra forma. Não sei se... Olha, pode falar? Pode falar. Pode. Cadê? Eu dobrei. Dobrei. Dobrei na vertical e na horizontal. E aí, cada um deles vai ser um losango. Eles vão ter a mesma medida, ou não? Como assim, Rosana? Não, esquece. Não vai, não dá certo. Não dá porque eles não vão ter a mesma medida. Entendi. Posso tentar falar como eu fiz o meu, apesar da minha habilidade manual extremamente limitada, eu acho que eu consegui. Eu vou virar aqui, porque eu vou fazer na minha lousa, porque o meu papel já arrebentei inteiro aqui já. Deixa eu ver. Então, dá pra ver minha parede aí? Dá. Beleza. Eu fiz assim, ó. Então, aqui tá o retângulo. Deixa eu botar aqui a minha cara, só para eu poder ver o que vocês estão vendo aqui. Tá bom. Tá bom? Tá. Aí eu cortei assim. Aí eu juntei essa parte aqui, eu puxei aqui para baixo, encaixei aqui. Tá, então, esse cara que eu tirei daqui, botei aqui embaixo. E aí depois eu peguei esses dois pedaços aqui, peguei esse e pus para cá. Eu arranco esse cara aqui e fiz esse outro losango aqui. E esses dois losangos, são iguais. Gostei. Essa eu não tinha pensado. Se as minhas habilidades manuais fossem um pouco melhores, eles tinham ficado idênticos. Mas até que tá bem razoável. Eu colei com durex. O melhor que a gente agora sabe para que serve a parede azul, esse azul lindíssimo da Rita. Super legal. Alguém gostaria de expor mais alguma outra ideia? Não, vou seguir. Então, eu vou explorar a ideia que a Rosana Biani colocou logo no começo, que eu já tinha deixado ele montado aqui, que foi o jeito que eu pensei. Mas a gente depois pode, inclusive, estudar essa ideia do Léo e tentar fazer o processo análogo para ele.
Então, aqui, eu dobrando ao meio, né? Formou um vinco. Dobrando ao meio no outro sentido, forma um outro vinco, né? Eu cortando cada retângulo na diagonal que apareceu aqui, são 4 retângulos, cortando na diagonal, eu vou obter um losango visualmente esse do meio, digamos assim, né? E o outro, que estão os 4 triângulos que sobraram, eu posso ir formando o próximo losango. Então, daí eu tenho os 2 losangos, né? Bom, aí, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na área dessa região retangular para depois chegar na área da região delimitada pelo losango. Qual seria a área daqui dessa região retangular que a gente tem na mão aí? Ou que a gente tinha na mão antes de recortar? 60 unidades de área. 60 unidades. 60 unidades. Então, como a gente fez em centímetros, né? 6 vezes 10, 60 centímetros quadrados. A área da região retangular. Outra pergunta. Qual a área de cada região delimitada pelos losangos que você obteve? 30. 30. Ótimo. Aqui acho que fica claro, porque se eu transformei em 2 losangos de mesma área, eu tenho 60 dividido por 2, 30. Bom, agora nós vamos pensar em um losango cujas diagonais sejam 6 centímetros e 3 centímetros. Qual a área dessa nova região? Qual vai ser a área desse losango que tem diagonais 6 centímetros e 3 centímetros? 9. Da onde saiu 9? Porque o losango aí, pela atividade anterior, ele é metade da área do retângulo. Então, eu imaginei um retângulo, é o produto das diagonais por 2, mas eu imaginei um retângulo, né, de lados 6 e 3, multipliquei e deu 18. Aí eu peguei metade e deu a área do losango. Isso. Essa é a comparação que eu gostaria de trazer. Voltando lá no retângulo inicial, as marcações realizadas para a obtenção dos losangos, qual a relação podemos estabelecer entre as diagonais do losango e os lados do retângulo? O que a diagonal do losango tem a ver com o lado do retângulo? Que foi o que o Rodrigo acabou de colocar aí. Se eu observar aqui, a diagonal do meu losango, a diagonal, digamos aqui, a diagonal maior, ela é igual a um lado do retângulo. E a outra diagonal é igual ao outro lado do retângulo. Como já vimos, uma receita para calcularmos a área de uma região retangular é multiplicar um de seus lados pelo outro adjacente. Então, multiplicando o lado 1 pelo lado 2, eu teria a área do retângulo. E a ideia é fazer com que essas perguntas leve o aluno a chegar em uma fórmula para a área da região delimitada por um losango, né? Já que a diagonal, uma das diagonais tem a mesma medida de um lado, a outra diagonal a medida do outro lado, eu chego na relação do losango, né? Para gente para quem estudou matemática ou estuda matemática, até pode parecer um pouco óbvio, mas quando a gente está nas salas de 8º ano, por exemplo, que a gente vai ensinar as fórmulas e vai chegar no cálculo da área sem a malha quadriculada,
Os alunos, eles não conseguem perceber essa relação se a gente não induz, né, se a gente não chega com eles até lá. E eu mesmo, na escola, não me lembro de alguém ter mostrado para mim. Eu me lembro do professor falando diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E ainda era Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Né? E a ideia era a gente fazer esse experimento mesmo e trazer essa relação, mostrando que a área de um outro quadrilátero advém, né, de outro quadrilátero também. Então, era essa a ideia que eu queria colocar, uma coisa assim, uma apresentação bem simples, né, mas estabelecer relações com o visual, com a questão do manipulativo, para que ele possa fazer experiências. Alguma colocação? Silvana, está por aí? Ô, Rafa. Oi. Nós não combinamos nada, tá? Nem eu, nem o Marcos, nem comigo, nada. Mas é impressionante, acho que é uma batang ou a gente aqui hoje, porque daqui a pouquinho, no momento matemático, uma das perguntas que os alunos fazem é essa, e eu destaquei essa para a gente conversar, do losango, uma delas, tá? Então, assim, é extremamente pertinente, são perguntas de ensino médio, por que a área do losango é Dzão vezes Dzinho sobre 2, e essa é a área do círculo, e então, uma coisa assim, eu estava rindo sozinho, não é possível que ele trouxe o losango, uma coisa impressionante, né? E concordo com você, e daí para pular para a área do triângulo, é um tapa, né? Então, assim, você não dá a fórmula pronta, você vai construindo, e não tem uma maneira só, a matemática, só tem uma maneira de resolver. Não, tem N maneiras, só que você ouviu o aluno, né? Mas excelente, tá? Só queria fazer essa consideração, e não vou dar mais spoiler, mas a minha consideração, eu achei o trabalho fantástico, eu acho que vai induzindo, vai levando, não deixa as coisas prontas, os alunos vão construindo, né? E o conhecimento se constrói, não se transmite, não existe transmissão de conhecimento, se constitui, né, na descoberta, na investigação. Então, excelente, tá? Mas você tem que confirmar comigo que eu não cobri nada com você nem com o Marcos. Não confirmou mesmo, até porque quando chegou a pauta, que eu vi que você estava com os porquês, eu falei, nossa, eu até pensei, eu falei assim, acho que eu vou mandar para o Rodrigo antes. Eu falei, não, deixa um elemento surpresa mesmo. Deixa ser surpresinha que é mais gostoso. Mas, Rafael, acho que vocês combinaram, assim, cada um vai aquecer uma parte do corpo aqui. Um aqueceu, sei lá, os olhos, aí você está aquecendo a cabeça para a gente pensar que em 2 losangos da mesma área, e assim vai. Gente, agora está aberto, então... já aqueceu a cabeça, Rafael. Não, eu nunca entendi, então... O Marcos colocou noite quente no GPMAI. Quem mais tem questões para fazer para o Rafael? Agora está aberto aí. Oi. Rafael, eu achei bem interessante, né? Até porque eu fiquei pensando o caminho. E aí fiquei pensando o seguinte, né? Que de repente essa forma, né? Que a Rosana tinha trazido e a forma que o Leonardo tinha colocado, eu acho que seria legal pensar em dar continuidade. Por que eu estou sozinho agora? A apresentação. O Rodrigo está compartilhando a tela, eu acho. Tudo bem? Certinho? Desculpa. Tudo bem. Tá. Eu achei interessante que, de repente, pode pensar nas 2 formas, verificar essa forma do Léo também, né, de fazer esse questionamento, todo esse percurso para o aluno chegar, né, como que chegaria via a sugestão do Léo para chegar na fórmula também, né? Então, seriam 2 formas investigativas de chegar, né, até a fórmula. Acho que seria bem interessante escrever um pouco, de repente, pensar sobre isso, né, para outros momentos, ou para escrever, de repente, sobre essa questão. Eu acho que seria bem interessante, mas é isso. É um desafio, acho que é como a Rita colocou, né? É um jogo que é um desafio e teria vários caminhos aí para ser resolvido. Parabéns.
Obrigado. E acho que é até interessante, assim, eu não apliquei Rafael, isso em sala de aula, eu não tive essa oportunidade. E você não falou que os losangos eram da mesma área propositalmente, ou como que foi essa decisão? Porque aí o Rodrigo fez a pergunta. A ideia era que alguém fizesse essa pergunta? Não era a ideia que alguém fizesse essa pergunta, mas quando eu disse assim, de mesma área, já era para induzir o caminho para que pudesse ter em mente que não ia sobrar pedaço nenhum, né? E nem ia precisar completar. Certo. Quem mais gostaria de fazer perguntas para o detetive Rafael? Ótimo. Rafael, eu adorei o método detetive. Rafael, posso falar? Pode, professor. Pode. O único inconveniente que eu vi nisso tudo que vocês expuseram é que isso é muito perigoso. É muito perigoso. Sabe por quê? Porque criança gosta muito de fazer recortes, trabalhar com pecinhas. E a hora que eles perceberem que eles podem estraçalhar por todas as fórmulas, porque com isso ele consegue descobrir tudo, qualquer um. Seria uma geração completamente diferente daquela que me faz perder sono. Eu vou dizer um exemplo, só um exemplo para vocês. Espero que ninguém perca sono, hein? Mas eu perdi sono por causa disso. Eu perguntei para pessoas que foram educadas sem esse privilégio de poder experimentar, de construir suas figurinhas com papéis, com cartolina, com EVA. E sabe o que aconteceu? Vou contar um fato, não é opinião. Hein? Eu perguntei escrito, e os professores me responderam por escrito. A pergunta foi: por que a fórmula para calcular a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2? Por que tem um dividido por 2 nessa fórmula? E vocês sabem qual foi a resposta que eu obtive? Porque o triângulo tem 2 lados. Eu virei uma múmia. Não tenho diálogo, não tenho resposta para isso. Só sei que, provavelmente, essas pessoas fizeram parte de uma geração que foram deseducadas. Sem saber... Mas a outra parte é o quê? Base? Por que triângulo tem 2 lados? Não quero nem saber. Agora eu vou dormir, eu quero saber por que o triângulo tem 2 lados. Na opinião delas. Não, em época de escola, os triângulos tinham 3 lados. Né? Por isso mesmo, eu também fiz essa pergunta. Com 3 segmentos de tamanhos diferentes, você constrói qual figura? Eu sei que a pergunta é capciosa, mas a resposta aconteceu. Todos caíram na armadilha. Com 3 lados, com os 3 segmentos, eu faço um triângulo. Não é verdade. Nem sempre você consegue. Depende das dimensões. Então, eu acho que esse método que o Rafael está pondo, ele vale ouro, porque as crianças descobrem as coisas. E é bem o oposto daquilo que vem de cima para baixo, com fórmulas decoradas, e daí pode, com o tempo, esquecer, porque não tem compreensão nenhuma, e não vão perceber a beleza da matemática, porque não há compreensão. Eu tô dando uma olhada aqui no chat, né, e está rolando a discussão se essa provocação da investigação aqui na educação infantil poderia dar certo, né? Eu não arrisco a dizer em relação à educação infantil, mas a minha menina do 2º ano, quando viu que eu estava construindo isso, porque eu também faço laboratório aqui em casa, né? Eu pedi
pedi para a Márcia que ela fizesse isso, a mesma proposta que eu dei para vocês, que ela fizesse. E a minha menina viu e falou, eu também quero um desafio, pai. Me dá um desafio que eu também quero. E esse estava um pouco complicado. Então, eu já fui para a questão do, ao invés de dividir e transformar em 2 losangos, eu pedi para que ela transformasse esse retângulo em 4 retângulos, para provocar e induzir essa questão da dobra e tal. E ela chegou. Então, eu acho que para chegar no losango, era só eu continuar as perguntas que talvez ela até chegasse. Realmente, talvez se você oferecesse mais informações a respeito, ela teria mais condições de chegar aí à forma. Gente, a minha Quem mais internet está gostaria travando de muito. fazer? Eu até... você para às vezes de falar, mas a gente está conseguindo te entender bem. Eu até ia falar para o Marcos, na hora que ele estava falando, se ele coisas da fala dele no chat, e na sua também tem. Então, tem um pessoal que pede a palavra, mas tem um pessoal que contribui bastante lá no chat, para a gente sempre estar olhando. Alguém mais quer fazer alguma colocação ou uma pergunta para o Rafael? Rafael, você deixou todo mundo de cabeça quente. A Rosana Catarina, ela me pediu o link do vídeo, mas eu não tenho o vídeo não está disponível numa área aberta. Eu consegui do ano passado, que eu tinha acesso por conta do programa, e eu fiz o download do vídeo. Então eu posso mandar o vídeo ou pelo WhatsApp, posso mandar por e-mail, que ele é curtinho, não tem problema.